Oi, professora Carol, Literatura, Colégio Positivo, Joinville, tudo bom? Então, hora de terminar as três gerações da poesia romântica. Algumas aulas atrás eu já dei um painel geral dessas três gerações, já falei delas, e agora a gente está fazendo aprofundamento. Na aula passada nós vimos a primeira geração, indianista, nacionalista, e vimos a segunda, que é a geração mal do século, tá? E agora é hora de dar uma aprofundada, estudar um pouquinho mais, assim, a terceira geração, tá? E um dos maiores poetas aí brasileiros de todos os tempos, que é o Castro Alves. Antônio Frederico de Castro Alves faleceu com apenas 23 anos, né? Tão novinho, mas foi tuberculose, né? Complicações decorrentes aí da tuberculose, assim como tantos outros, né? Poetas dessa época. Mas assim, mesmo ele tendo falecido com 23 anos, ele conseguiu colocar o nome dele na história da literatura brasileira, tá? Isso não é pouca coisa, tá? Com 23 anos você conseguir fazer uma obra memorável como a dele, tá? Vamos lá? Olha só, relembrando, né? Todas as três gerações da poesia romântica falam de amor, né? Você encontra poesia falando de amor em todas as gerações. Só que a primeira, ela está muito próxima da independência. Então existe todo um sentimento nacionalista. Então é muito comum, né? O Gonçalves Dias falar que o Brasil é lindo, o Brasil é maravilhoso. Além disso, existe essa tendência indianista, né, que eu já expliquei bastante, essa coisa de que eles elegeram o índio como o representante nacional, né? É o nosso símbolo nacional e ele aparece como um herói em várias obras, né, do Gonçalves Dias, mas também de outros autores. A segunda geração é a mal do século, é aquela, né, ultra romântica, o amor às últimas consequências e por isso dark, né, extremamente down, depressivo, né? Bom, vamos para a terceira? A terceira, ela está próxima da proclamação da República e da abolição da escravatura, tá? Então, significa que esses intelectuais, esses escritores dessa época, eles estavam empenhados nisso, né? Eles eram abolicionistas e republicanos. O Castro Alves mesmo, ele era baiano e ele era mestiço, né? Ele era negro. Então, para ele, era mais forte ainda essa coisa da escravidão. Ele era um rapaz livre, mas tantos outros não eram escravos ainda, então ele pegava aquilo como uma missão pessoal, assim, sabe? E os textos que ele escrevia, a gente vai ver isso daqui a pouco, não eram poemas assim para ficarem ali dentro do livro, era poema para você ler em comício abolicionista. É para você pegar o poema, tirar do bolso ali, da casaca, do bolso, né, do terninho lá que eles usavam, do colete, abrir o poema e ler a alta voz, assim, sabe? Porque parece que esse poema é feito para ser gritado de tanta indignação que ele põe nesse texto. E ele enche de ponto de exclamação e tem uma linguagem hiperbólica. O que é uma linguagem hiperbólica? Uma linguagem cheia de hipérboles, cheia de exagero. Você consegue perceber a raiva dele, né? A indignação dele com uma coisa absurda que é a escravidão, tá? Eles foram muito influenciados por um escritor francês chamado Victor Hugo, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês. O Victor Hugo, exato. O Victor Hugo escreveu este colosso aqui, enorme, em 2 tomos, né? O livro, isso aqui é um livro só, né? Só que é dividido em 2 partes, né? É um box. Os Miseráveis, do Victor Hugo, escritor francês, tá? Então, o Victor Hugo, ele vai falar, esse livro aqui tem história de amor, mas obviamente é um livro que fala, olha o título, Os Miseráveis, né? Então, é um livro que vai falar sobre questões sociais. E essa geração do Castro Alves, ela foi muito influenciada pelo Victor Hugo. Por isso que essa geração também é chamada de geração hugoana. Mas não se estressa com isso. A gente dificilmente pergunta isso daí em prova, né? Não pergunta não, é só uma curiosidade e tal. Mas é o Victor Hugo que está influenciando aí
o Castro Alves, certo? Outro nome dessa geração, essa geração é chamada então de geração social, por motivos óbvios, porque eles falam de amor, mas eles começam a abrir um pouco os olhos para questões sociais. E se na França a questão social era a pobreza, no Brasil, ainda mais urgente que a questão da pobreza era o absurdo da escravidão, né? E era disso que o Castro Alves falava, certo? Então essa geração é chamada de geração por motivos óbvios que eu já expus, mas também é chamada de geração hugoana por conta da influência do Victor Hugo, escritor francês, e o outro nome que eles dão é geração condoreira. Por que condoreira? Por causa do condor, aquela ave que voa nos altos píncaros dos Andes, no sul do continente americano. E eles queriam fazer uma poesia que fosse elevada, alta, sabe? Uma coisa lá em cima mesmo, na emoção, no sentimento e na indignação, tão alta, uma poesia tão alta quanto voa o condor, que voa lá no alto dos Andes, né? Na Cordilheira dos Andes. E era isso. O Castro Alves, ele tem poemas de amor belíssimos, né? Lindos. Se você for procurar, você encontra. Mas é claro que ele é conhecido como o poeta dos escravos, né? Acaba que essa vertente social dele ficou bem mais conhecida, bem mais famosa. Se você for perguntar alguma coisa para os teus pais, do que eles lembram assim de Castro Alves, eu acredito que eles vão lembrar da poesia social dele. Navio Negreiro, sim. E as pessoas não lembram muito da poesia romântica sentimental dele, mas é muito linda. Se você procurar, é maravilhoso. Só que a poesia sentimental dele, a poesia lírica, amorosa dele, é uma poesia que tem sensualidade. E nisso ele é diferente, ele é mais menos platônico e mais amor real, tá entendendo? Boa noite, Maria. E tu dizes boa noite. Mas não me digas assim boa noite me beijando, que aí eu não consigo ir embora, né? Então esse é o Castro Alves. Agora, então assim, dentro da poesia social dele, ele tem Navio Negreiro, Vozes da África, Canção do Africano, que são alguns dos poemas mais importantes que ele tem. Gente, eu separei uma questão pra gente fazer, e a questão tem a ver com poesia, obviamente, tá? E a gente já olha e já resolve, certo? Então, assim, lá, né, no final do assunto lá sobre a terceira geração romântica, a gente tem uma imagem, uma gravura de autoria do Rugendas que mostra o porão de um navio negreiro. Todo mundo já viu essa imagem, mostra, sempre aparece em livros didáticos, sempre aparece em apostila, quando você estuda a escravidão, quando você estuda o Brasil colonial, sempre vai ter essa imagem nos livros, né? É o porão de um navio negreiro, com todos os escravos ali amontoados e tal. E a pergunta tá? Questão 2. Observe a gravura de autoria de Rugendas e discuta com seus colegas sobre as condições em que os escravos eram transportados nos navios negreiros durante o período da escravidão no Brasil. Em seguida, leia o poema Navio Negreiro, de Castro Alves, que pode ser encontrado na internet, e selecione um trecho que, na sua visão, se relacione com a gravura. Então, aquela gravura, gente, eu não tenho como mostrar aqui, vai ficar ruim na filmagem, mas é assim, é aquela gravura clássica, né, que mostra o porão de um navio negreiro, do Rugendas, né? Então eu trouxe aqui, eu tenho o poema Navio Negreiro completo, né, do Castro Alves, e qual trecho combinaria com aquilo ali, né? Então assim, eu achei esse trecho aqui, que é a quarta estrofe, que ela é muito forte, que ele diz assim, era um sonho dantesco, o tombadilho que das luzernas avermelha o brilho, desculpa, eu não tô lendo da apostila, tá? A apostila mesmo pede para você dar uma olhadinha no poema completo, que é facilmente encontrável em
em sites, né, na internet, no domínio público e tal, né? Então eu tô na quarta estrofe, olha isso. Dantesco é infernal, tá? Dante, Divina Comédia, inferno, então dantesco tem a ver com infernal. Era um sonho dantesco, o tombadilho que das luzernas a vermelho brilho em sangue a se banhar, tinir de ferros, estalar de açoite, legiões de homens negros como a noite horrendos a dançar, negras mulheres suspendendo as tetas magras crianças, cujas bocas pretas rega o sangue das mães. Outras moças, mas nuas, espantadas, no turbilhão de espectros arrastadas em ânsia e mágoa vãs. E ri-se a orquestra irônica e estridente, e da roda fantástica serpente faz doidas espirais, que o velho arqueja, se no chão resvala, ouvem-se gritos, o chicote estala, e voam mais e mais. Presa nos elos de uma só cadeia, a multidão faminta cambaleia, e chora e dança ali. E aí continua, ele está descrevendo o navio negreiro, né? E ele fala em pessoas sendo açoitadas e as crianças ali mamando leite com o sangue das mães junto. Quando alguém cai, depois ele fala, quando alguém cai, aí essa pessoa é mais chicoteada ainda. E lá no inferno, Satanás com certeza está dando risada disso tudo. Ele está se alegrando com isso tudo. Gente, o poema é enorme, tá? Tem várias estrofes e no final ele vai dizendo assim que é um absurdo que exista um país no mundo que empreste sua bandeira para tremular no alto do mastro de um navio negreiro. Seria preferível que essa bandeira fosse rasgada, queimada e destruída em batalha. Seria glorioso, mas nunca tremulando no mastro. Que vergonha, né? Tremular no mastro de um navio negreiro. Horrível isso. Esses dias minha filha tinha uma tarefa para fazer, ela tem 8 anos, e ela precisava resolver algo que envolvia quilombo. Bom, para explicar o que é um quilombo, eu tive que explicar primeiro o que foram os escravos. A gente nunca tinha falado sobre isso, né? Ela fez 8 anos e tal. Ela ficou muito chocada. Mas por quê? Mas por quê? Ela perguntava, né? Por quê? Castro Alves, ele também não entende, né? E ele coloca ali toda a sua indignação. Existem outros trechos do poema que poderiam responder essa questão aí também, né? Era para dizer qual trecho do poema que combina com aquela imagem clássica do Lugendas, né? Tem um outro trecho que diz assim, que antes eles eram livres, eles tinham o céu como teto, todas as estrelas, e agora nem são livres para morrer, e têm o sono sempre entrecortado com o baque de um corpo sendo lançado ao mar. Agora, o teto deles é o navio, né, a parte superior lá do navio. Navio negreiro? Não, navio tumbeiro. Andrada, arranca essa bandeira. Colombo, fecha a porta de teus mares. Ele termina o poema dizendo, Colombo, fecha a porta do mar, deu errado. Foi Colombo que abriu a porteira do mar nas grandes navegações, né? Então ele termina dizendo, Colombo, fecha a porta dos teus mares. Como quem diz assim, deu errado. Se a gente tem um navio negreiro, é porque deu errado. É isso aí.